João capítulo 12, verso 12 em diante. Queria pedir para o Luiz Rigonato vir aqui e ler para mim, que eu estou rouco. Vamos ler do versículo 12 até o versículo 50. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou nele, segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem montado em um filho de jumenta. Seus discípulos a princípio não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram que essas coisas estavam escritas a respeito dele, e também de que lhas fizeram. Dava, pois, testemunho disso a multidão que estiveram com ele, quando clamara a Lázaro do último e o levantara dentre os mortos. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviram que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: Vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe comunicaram a Jesus. Responderam-lhe Jesus: É chegado a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, aí estará também o meu servo, e se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: Eu já o glorifiquei, e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: Foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: Não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isso dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão: Não temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre? E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é este Filho do Homem? Respondeu-lhe Jesus: Ainda por um pouco a luz está convosco. Andai quando tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas, e retirando-se, ocultou-se deles. Só até aqui. Vamos repetir esse versículo. Verso 24 diz assim, vamos ler juntos? Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Verso 25, juntos. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Vamos ler ainda até o verso 43, irmãos. Verso 37. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga.
porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Irmãos, no texto que nós lemos, que é a segunda parte do capítulo de João, existem 2 versículos chaves. 2 versículos que traduzem tudo aquilo que o Espírito de Deus queria, a priori, mostrar na sua palavra, nesse lugar. O primeiro versículo é esse, o verso 43. Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Havia homens que haviam ouvido de Jesus, e até reconheceram que Jesus de fato era o Messias e era Deus. Mas esses homens tinham vergonha de confessar, tinham vergonha de reconhecer, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Esse é o versículo-chave. O outro versículo que nós lemos é o grão de trigo que deve cair na terra. Nós temos então 2 tipos de pessoas aqui, ou 2 homens, digamos assim. Nós temos Jesus, que é o grão de trigo, e nós temos esse outro homem, que ama mais a glória dos homens do que a glória de Deus. O que significa tudo isso? Procure compreender o que está acontecendo. O capítulo 11 e o 12 não tem espaço de tempo entre eles. Eles acontecem um após o outro. No capítulo 11 nós vemos Jesus levantando Lázaro de entre os mortos. E nós vimos que todos nós éramos Lázaros. Hoje de manhã nós vimos isso. Todos nós éramos Lázaros e estávamos mortos. Mas Jesus veio e nos deu vida. Diga, eu estava morto, mas eu recebi a vida de Deus no meu espírito. Era como Lázaro, mas o Senhor nos ressuscitou. Muitos de nós éramos tão mortos que estávamos em decomposição mesmo. Estávamos nos desfazendo, estávamos nos corrompendo. Mas Jesus veio e não apenas nos deu vida, mas nos restaurou. Tirou aquelas ataduras que nos prendiam, que nos manietavam, que prendiam nossos pés, que prendiam nossas mãos e tapavam a nossa visão. E hoje nos vemos livres para adorar o Senhor e para bendizer e glorificar o seu nome. Quantos aqui são livres nessa noite? No capítulo 12 nós vemos então que logo depois desse sinal extraordinário, esse milagre incrível, fizeram uma festa para Jesus. Aqui em João não diz, mas Marcos diz que essa festa foi feita na casa de um certo Simão leproso. E nessa festa Lázaro estava presente e também estava Marta e Maria. E também estava Judas. E nós vimos hoje de manhã que essas 5 pessoas, mais Jesus, representam ou alegorizam a igreja. Uma vez que os Lázaros são ressuscitados, uma vez que os Simãos leprosos são purificados, então nós podemos ter a vida da igreja acontecendo. Porque todos nós éramos como esse Simão leproso. Todos nós tínhamos a lepra do pecado. Todos nós estávamos contaminados por dentro. Mesmo que em muitos de nós não havia começado ainda o processo de decomposição. E hoje de manhã eu comentei com os irmãos que a lepra simboliza o pecado, em todos os sentidos. A lepra, como pecado, primeiro surge na nossa natureza, no nosso sangue. Depois ela se manifesta. Segundo, a lepra, como o pecado, produz insensibilidade e indiferença. Pastor, eu não tenho lepra. Deixa eu dizer algo para você. Se você veio aqui hoje e você não sentiu nada durante esse louvor, tem lepra na sua vida. Não tenha dúvida que tem lepra. Se você é capaz de vir a um culto após o outro, semana após semana, e se mantém insensível à presença de Deus, há lepra na sua vida. A lepra é o pecado. Há pecado não confessado. Há pecado que você não quer abandonar. Existe alguma prática, alguma coisa que está impedindo você de ter comunhão com Deus. Todo leproso que tem hanseníase, ele é totalmente insensível. Ele não sente dor nos lugares onde a lepra ataca. E a terceira coisa, a lepra, assim como o pecado, começa a destruir o homem pelas beiradas. Destrói os membros inferiores, os dedos, nariz, a orelha. E esses membros começam a cair mesmo, sem que a pessoa perceba. Porque o pecado faz isso. O pecado destrói. O pecado destrói a imagem de Deus em você. E por fim, todo leproso tinha que ser isolado. Sabe qual que é um grande sinal de alguém que está com lepra? É a sua indisposição de ter comunhão. Alguém que está com lepra não consegue ter comunhão, não consegue ter um casamento decente, não consegue ter diálogo, não consegue conversar, ele quer se isolar, ainda que ele se sente às vezes rejeitado, se sente sozinho, mas ele foge da comunhão, porque uma das coisas terríveis da lepra é que todo mundo que tem lepra tem que ser isolado. Era assim no Velho Testamento, todo leproso era isolado, ia para um leprosário,
para um lugar desse tipo. E a mesma coisa acontece hoje no nível espiritual. As pessoas se isolam. Mas ali não havia apenas, nem Lázaro e nem Simão o leproso. Tinha Marta que servia e tinha Maria que estava adorando a Deus. Tudo isso era um símbolo da vida da igreja. Tudo isso são pessoas simbólicas que apontam para nós hoje na vida da igreja. Portanto, do versículo 1 até o versículo 8, nós temos a igreja estabelecendo. Mas o que nós temos a partir do verso 12? Vou contar para você o que nós temos a partir do verso 12. A partir do verso 12, nós temos o segredo da expansão, da multiplicação, do crescimento da igreja. Do verso 1 ao 8, nós vemos as bases nas quais a igreja foi edificada. Mas a partir do verso 12, nós vemos o segredo da expansão. Jesus estava no auge do seu ministério. Esse é o primeiro ponto que você tem que entender. A Bíblia fala que Jesus tinha feito o sinal mais extraordinário. Ressuscitar um morto que acabou de morrer. Alguém pode até duvidar que ele morreu, não é verdade? Se alguém acabou de ter um colapso aqui e alguém ora com ele, no final vão dizer, não tinha morrido nada. Ele teve só ali uma parada momentânea e voltou. Mas agora alguém com 4 dias, irmãos, num país quente como Israel, naquele lugar onde o sol é esturricante, deserto, ali qualquer cadáver com 4 dias está completamente... Não, doutor Marcos? Fala para mim como é que é isso. Está bem machucado. Com certeza. Então, não havia dúvida. Essa é a maior vitória. Que grande sinal que Jesus fez. E eu gostaria que nós pensássemos em nós como igreja nessa noite. Quantos aqui podem dizer que são videira nessa noite? Você é videira? Mas eu quero dar uma palavra, começar falando para nós nessa noite. Nós queremos o crescimento da igreja? Quantos aqui querem o crescimento da igreja? Você quer isso? Estamos jejuando para isso, buscando, trabalhando para isso acontecer. Queremos ver as almas se convertendo. Queremos ver a igreja se estabelecendo e avançando. Mas aqui está um segredo que eu vou contar para você. O segredo do crescimento. Crescimento não é fruto de uma estratégia humana. Crescimento não é fruto de algo que o homem faz. Jesus estava no auge do seu ministério. Ele havia ressuscitado Lázaro, um milagre extraordinário. As multidões vieram e pegaram ele. Está aí no verso 12 até o 19. Levar para Jerusalém. Ele montou no jumentinho e todo mundo fez o quê? Colocou ramos de palmeira e gritavam, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Por que aconteceu isso? Verso 17. Dava, pois, testemunho disto a multidão que estivera com ele, quando chamara Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Quem foi que levou Jesus lá para Jerusalém? Foi aquela multidão que viu Jesus chamando Lázaro e Lázaro vindo para fora. Eles levaram Jesus e começaram a elogiar Jesus e exaltar a Jesus. Oh, bendito é o Senhor, bendito é você que vem em nome de Deus, você é um ministro de Deus, você é tremendo, você é maravilhoso. E começaram a exaltar a Jesus. Esse foi o auge do ministério de Jesus. Os judeus o reconheceram. A partir do verso 20, fala que no meio da festa subiram alguns gregos. Não eram judeus, talvez fossem prosélitos, ou seja, estrangeiros que haviam se convertido ao judaísmo, mas eram gregos. Eles queriam ver Jesus. Sabe por que queriam ver Jesus, meus irmãos? Porque era o auge do ministério de Jesus. A Grécia, nessa época, era o centro cultural do mundo. Centro filosófico, da sabedoria. Tudo vinha de Atenas. Os próprios romanos se curvavam diante do conhecimento dos gregos. O Império Romano era um império eminentemente militar e político. Mas culturalmente era tudo grego, até o idioma era o grego. E esses gregos vieram ter com Jesus. Em outras palavras, Jesus, vão para Atenas, vão abrir uma escola de filosofia, com você vai ser a glória. Eu fico pensando, se fôssemos nós lá, pastor Naul, qual seria a nossa atitude? A gente estaria bem, né? No outro dia de manhã, irmãos, até que enfim estamos rompendo o ministério. Você viu ontem à noite, à tardezinha? O pessoal foi colocando ramos de palmeira para a gente passar no meio. Todo mundo gritava, bendito que vem em nome do Senhor. Eu imagino que os discípulos estavam assim. E Filipe e André deviam estar empolgados com a ideia. Vamos para a Grécia, vamos para a Grécia. Tem um convite para ir para a Grécia. É como se fosse Estados Unidos hoje, né? Tem um convite para os Estados Unidos, vamos pregar nos Estados Unidos. O mestre vai pregar na Universidade de Harvard. E eu fico pensando, Jesus teria que ficar empolgado, não tinha não? Porque eu ficaria, né, pastor Naú? Gente, é o Senhor já nos levantando, é a oportunidade da igreja expandir, do reino avançar, das coisas acontecerem.
Só que Jesus não ficou empolgado com isso. Que coisa engraçada isso. Por que será que ele não ficou empolgado com isso? Porque não são essas coisas que levam a igreja a crescer. Não é um mero reconhecimento humano, elogio humano que leva a igreja a crescer. Deixa eu dizer algo para você. Não fique preocupado. Todos os dias eu ouço alguém falando: pastor, falaram mal do senhor. Pastor, estão falando mal de nós. Pastor, falaram que nós somos da nova era. Pastor, falaram que nós somos heresia. Pastor, estão falando na rádio não sei o quê. Pastor, mencionaram até o nome da igreja do senhor na rádio. Deixa eu falar algo para você. O que você queria? Você queria que eles dessem um prêmio, um troféu? Está esperando o quê? Uma medalha? Que fosse vir aqui uma comissão entregar uma medalha para a igreja? O que os irmãos estão esperando que aconteça? Que os gregos venham? Que coloquem palmeiras, folhas de palmeira para a gente passar em cima dela e dizer bendito que vem em nome do Senhor? Não é esse o caminho do crescimento, meus irmãos. Todas as vezes que os homens foram louvados, ou que a igreja foi louvada, a igreja definhou e morreu. Foi assim na época do Império Romano. Enquanto ela foi perseguida, ela ganhou o mundo. Enquanto ela foi perseguida, aquele sangue derramado, aquilo era fertilizante, adubo da semente que ia para frente. E mais gente se convertia. E os romanos matavam milhares de uma vez, mas se convertiam. Você é capaz de imaginar? Às vezes num show, no Coliseu, uma igreja inteira como essa era oferecida aos leões. Você consegue imaginar? Temos a congregação hoje, amanhã não temos. Cadê a congregação do Jardim América? Ah, Nero falou que estava precisando de gente no show. E eles foram escolhidos. Não sobrou nenhum para o louvor de hoje? Ninguém. Comeram tudo. Você ri, mas na verdade não é engraçado. Sabe, irmãos? Quando havia perseguição, assim a igreja crescia. Sabe o que é interessante? No 1º até o 4º século era proibido pregar o evangelho. Era crime pregar o evangelho. E a igreja crescia. Não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha nem livro, não tinha nem a Bíblia impressa. Mas eles cresciam. Eles cresciam, eles avançavam, prosperavam, eles ganharam o mundo da sua época. O maior império da história. Nunca houve um outro império como o Império Romano, que conquistou o mundo inteiro. E o império teve que se curvar, se dobrar diante da igreja. Mas no dia em que o rei começou a elogiar a igreja, aconteceu o que com ela? Definhou, morreu, entrou na idade das trevas. Deixa eu dizer algo para você. Não ande à procura do elogio dos homens. Tem irmão que não acredita quando eu falo isso. Mas é verdade. Se tiver que falar de mim, que falem mal. Se alguém tiver que falar a meu respeito, que me deprecie. É muito melhor. Porque se eles agirem assim, nós estaremos indo pelo caminho certo. Pelo caminho que o Senhor nos fala. Hoje de manhã, acho que foi o Argemiro que me disse isso, que um pastor falou para ele que é da nova era. Essa é nova era, como é que se portar na igreja da nova era? O Argemiro ficou curioso, na nova era por quê? E ele falou, porque está crescendo demais. Só coisa do diabo cresce desse jeito. Aí você fica, não, o que é isso? Como é que fala um negócio dele da gente? Como é que pode? Você tem que ficar alegre. Eu acho é bom. Fala que fale mais, que fale pior. Que desça no nível mais baixo que puderem. Porque o diabo é assim, ele é baixo. Né? Não temos inimigos, gente, temos inimigo que é o diabo. O diabo é que é o nosso inimigo. O que acontece? Quando eu ouvi isso, eu fiquei pensando sobre o crescimento da igreja. O crescimento da igreja, meus irmãos, não vem por uma estratégia humana. Deixa eu dizer algo para você. Não somos nós que inventamos estratégias para ganhar almas. Aliás, se tem algo que nós não fazemos aqui, é coisa diferente. Nós ficamos quase 3 anos para fazer um evento fora, que foi a nossa conferência. Demoramos quase 3 anos para isso. Dificilmente temos uma pregação evangelística na nossa igreja. Muito raramente. Normalmente estamos muito voltados para as células, para a vida da igreja. Não temos muita coisa. Nossa liturgia é simples, não temos grandes instrumentistas, não temos grupos extraordinários de coisa alguma. Nós apenas oramos, louvamos e pregamos a palavra. Mais nada. Se o Senhor tem dado o crescimento, é Ele que tem dado. Não temos nenhum mérito nisso. Não temos nenhuma glória para receber sobre isso. Entretanto, se o Senhor tem dado e vem de Deus, cuidado com o que você fala também. Porque você pode estar falando é de Deus e não de homens. Se você quer o crescimento, e Jesus queria, o caminho não é ceder à glória humana. Nós estamos num momento muito bom hoje. Eu me sinto alegre, porque estão falando mal de nós. Eu tenho medo de começarem a elogiar a gente. Você tem que imitar a videira. Você devia ser tudo igual a pastora Luísa. Aí eu tenho medo. Que quando começa aí, é porque já ouviram aquele ditado? Se não pode contra eles, junte-se a eles. Hoje o diabo está tentando poder contra nós. Mas pode esperar.
daqui a pouco ele vai ficar do nosso lado também. Vai ser o primeiro a nos elogiar com a língua bem comprida. E aí você fique atento, porque o elogio é um beicinho de pulga do fracasso. O fracasso, ele é irmão gêmeo da glória. Sabe? A glória, quando vem a glória, você pode esperar. Observe, isso vale no mundo natural também. Observe esses artistas que do dia para a noite ficam famosos. Mas quando é fruto de um trabalho, quando é fruto de ter que provar o serviço, permanece por mais tempo. A mesma coisa acontece na vida da igreja. Jesus ouviu que os gregos queriam falar com ele. Isso é o ápice do ministério. O que ele fez então? Olha a palavra do Senhor diz no verso 24. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. O Senhor falou claramente, agora é hora de morrer. Chegou a hora do Filho do Homem ser exaltado. Agora é hora do grão de trigo caindo na terra morrer. Deixa eu dizer algo para os irmãos. Nós precisamos ser, cada um de nós, um grão de trigo. Fala para o seu vizinho, você é um grão de trigo. Diga para ele. Do mesmo jeito que Jesus foi um grão de trigo, nós também somos um grão de trigo. Nós sempre pensamos que a melhor estratégia para ganhar o mundo é aceitar o convite dos poderosos, é aceitar o elogio, a glória que vem lá de fora. Mas Jesus rejeitou ela e falou, agora chegou a hora, eu sou o grão de trigo. Você quer fazer um desserviço para o grão de trigo? Pega o grão de trigo e coloca ele numa redoma de vidro, bem bonita, e põe em cima de um pedestal para enfeitar. Todo mundo chega e fala, que grão de trigo extraordinário, que grão de trigo robusto, que grão de trigo valoroso, que grão de trigo extraordinário, mas é um grão de trigo só e vai continuar assim eternamente. Porque a pior coisa que podem fazer com o grão de trigo é colocar ele no pedestal, para poder ser visto e admirado. O lugar do grão de trigo não é esse. Não precisamos de estar buscando ser visto. Não precisamos de estar buscando o elogio do homem, a glória do homem. Temos que buscar a glória que vem de Deus. E aqui eu quero voltar àquele versículo que eu mencionei para você, que é o versículo 43. Assim como havia homens que amaram mais a glória dos homens que a glória de Deus. Eu quero dizer para você que Jesus também foi testado. Se ele iria amar mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E vou dizer para você hoje uma coisa muito séria. Nós também somos testados, individualmente e como igreja. Se nós amamos mais a glória de Deus do que a glória dos homens. É muito bom ganhar um elogio. É muito bom ser reconhecido. É muito bom ser o preletor principal de uma grande conferência. É muito bom ser reconhecido o seu trabalho e falarem bem de você. Mas esse aqui é o perigo. Mas Deus é tão bom que o Senhor está nos levando a sermos libertos da glória que vem dos homens. Não procure o elogio do homem. Não procure aquela palavra de aprovação que vem do homem. Não procure você ser aprovado. Não procure você ser elogiado por quem quer que seja. Nós buscamos o elogio que vem da boca de Deus. É a glória que vem da boca de Deus. O que nós queremos é ser conhecido por Deus. Ainda que ninguém conheça você. Ainda que ninguém nos conheça, não precisamos de ser conhecido. Precisamos de ser uma semente de trigo que cai no chão. Esse é o caminho da glória de Deus. Esse é o caminho da expansão da igreja. Por que eu falei para você que é o caminho da expansão da igreja? Porque Jesus disse que ele é o grão de trigo que vai cair na terra para produzir muito fruto. Os muitos frutos somos nós. Nós vemos então pelo menos 3 coisas com relação a essa semente. Primeiro, nós também somos grãos de trigo e precisamos de ser semeados pelo Senhor. Você precisa de ser semeado por Deus. Na parábola do semeador, lá em Lucas, há algo interessante. Todo mundo diz que a semente é a palavra, e é verdade. Mas o texto tem uma gramática diferente e dá a entender que o semeador também é semente. O semeador também é semente. Você é semente, que está semeando na verdade. Se semeando. E se você quer frutificar, você tem de ser semeado. Por isso não fique preocupado em estar numa posição de ser conhecido, de ser visto. Porque ser semeado é ser jogado num lugar qualquer. Ser semeado é ser jogado num lugar de desprezo até. De não ser visto e nem reconhecido. Eu sei que isso é duro ser semeado. Quando somos semeados, sentimos sozinhos. É duro você fazer e ninguém reconhecer e ninguém dizer nada. Mas não espere isso de ninguém. Não espere isso de homem algum. Porque a semente tem que ser semeada. Segunda coisa, a semente tem que cair no solo e morrer. O que significa a semente morrer? Significa que a casca da semente tem que ser rompida para que a vida que está dentro da semente possa fluir. O que é a casca, meus irmãos? A casca é o nosso ego, a casca é a nossa alma. O nosso eu e a nossa alma, o nosso orgulho envolve
de tal maneira o nosso espírito, que a vida de Deus que está ali, às vezes não pode fluir, porque a casca é grossa, porque não se dispôs ainda a morrer. Não se dispôs a morrer. A cruz é o caminho da morte. É interessante que o Senhor fala, no versículo 25, quem ama a sua vida, perde. Vida aqui é psique no original. Quem ama a sua vida da alma, perde. Mas aquele que odeia, ou seja, aquele que coloca em segundo lugar a sua vida da alma neste mundo, vai preservá-la para a vida eterna que é Zoe. O que significa isso? Significa o seguinte, amar a vida é se preservar, é se autopreservar. Ô irmão, se nós queremos ver a igreja crescendo, nós temos que abandonar a autopreservação. O segredo do crescimento da igreja não é uma estratégia, não é dinheiro, não é marketing. Eu ouvi isso também de um pastor. Vocês são tudo marqueteiro, vocês só tem marketing nessa igreja. Ele fala isso talvez por causa da revista, por causa dos cartazinhos bonitinhos que a gente faz, por causa desses banners, talvez, né? Não, Pedro, não sei. Deixa eu dizer algo para você. Ninguém converte porque viu um banner bonito na igreja, não, meus irmãos. Pode ser até gostoso ver, tem uma revista gostosa para ler, mas ninguém converte por causa disso, não. Sabe o que acontece? O crescimento, a semente só germina e se multiplica se abandonarmos a autopreservação. Hoje de manhã, nós falamos a respeito do jejum para os irmãos. Hoje é o 19º dia de jejum. Se você não começou a jejuar ainda, abandone a sua autopreservação. Jejuar é você odiar a vida da alma. Jejuar é você dizer, Deus, eu prefiro o Senhor, eu amo mais o Senhor do que a comida que eu como, do que a minha própria vida. Porque quem jejua está, de certa maneira, entrando na morte. Está andando na beirada da morte. Entrou num processo de morte. E hoje eu comentava com os irmãos, quantos irmãos têm orado, sabe, para a conversão dos familiares. Sabe, ninguém está exigindo que você tenha encargo, sabe, por Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, pela Alemanha, pela China. Ninguém está pedindo que você tenha encargo por lugares tão distantes da sua realidade. Nem tão poucos estão pedindo que você tenha encargo por outros estados do Brasil, nem pelo Brasil inteiro. O encargo começa pela sua casa. Se você é alguém que não consegue chorar nem pela sua mãe, pelo seu pai, que tipo de gente é você? Que tipo de cristão é você? Você não consegue chorar pelo seu irmão carnal, criado junto com você. Vai chorar por quem? Vai chorar pelo vizinho do lado? Não vai chorar por ninguém. Se você não tem encargo para jejuar, para abandonar a autopreservação, para salvar a sua própria casa da condenação do inferno, meu Deus, quem somos nós, afinal de contas? Onde é que está o amor de Deus dentro de nós? Talvez porque muitos de nós ainda não compreendemos que o inferno é real. Eu sei, eu não gosto muito de falar do inferno, mas Jesus gostava e falou muito. Porque o inferno é uma realidade. Existe. Não é fábula e nem é folclore medieval, como alguns gostam de dizer. A maioria das religiões espiritualistas esotéricas baniu o inferno. Não há inferno. Mas também não há céu, diz eles. A própria Igreja Católica resolveu parar de falar de inferno. E diz agora que o inferno também não existe. Mas a palavra de Deus é a verdade. E a palavra do Senhor diz que só há 2 destinos para um homem. Ou o homem vai estar com Deus no céu eternamente, ou ele vai estar no inferno em punição eternamente. Não tem uma terceira opção. Ou é o céu ou é o inferno. Mas a maioria de nós cristãos ainda não percebemos a seriedade disso. Que do nosso lado tem pessoas caminhando para o inferno. Algumas já estão vivendo esse inferno hoje. De opressão, de tristeza, de vício, de droga, de pecado, um inferno em vida. Mas outras estão caminhando para lá por pura ignorância. Porque não encontrou alguém que resolveu entrar na morte para que eles pudessem ter vida. Que não encontrou ainda alguém que fosse semente, sabe, que não se preservasse, que morresse para o eu, que morresse para o conforto, que morresse o bem-estar, para que o outro pudesse ter vida. Deixa eu dizer algo para você. Você não jejuou até agora os 40 dias? Então eu quero convidá-lo hoje. Se você começar hoje, você pode jejuar 21 dias ainda. 21 dias é um bom número, é um bom tempo. E Deus pode fazer um milagre na sua casa, na sua vida. Comece amanhã o jejum. Ah, pastor, eu acho que essa igreja está exagerando demais. Ainda não caminhamos ainda para um esforço demasiado. Não fazemos nem o mínimo do que poderíamos fazer. A nossa indiferença ainda é doída aos olhos de Deus. A nossa indiferença, meus irmãos, o amor que nós temos, nosso próprio conforto, é muito grande. Não queremos abrir mão do nosso tempo de lazer. Não queremos abrir mão do nosso tempo de comer.
porque abrir mão de coisa alguma. As coisas para Deus e as coisas para esses pecadores perdidos, como alguns pensam, deve ser só o que sobrar. O que sobrar eu mando para eles. O que sobrar eu vou fazer. Se o meu tempo der domingo, eu vou para o culto. Se não der, eu não vou. Porque eu já acho demais ir na igreja domingo. Eu iria à igreja todo dia se tivéssemos reunião. Aliás, eu venho de qualquer maneira, né? Porque eu não consigo encontrar outra coisa melhor na vida do que estar na presença de Deus. Mas o caminho é a cruz. Eu sei que falar de cruz é algo doído, é algo difícil. Mas é a cruz, é o lugar onde essa semente vai ter que perder a casca. Primeira coisa então, a semente tem que ser semeada. Segunda coisa, a semente tem que morrer. E a terceira coisa, a semente tem que ser regada. Nós precisamos da água do Espírito. Sem a chuva do Espírito, o chão é seco, é esturricado. Sem a chuva do Espírito, a terra é árida e não pode germinar. Deixa eu dizer, por que estamos buscando avivamento? Porque nós queremos chuva. Queremos chuva por quê? Porque cada um de nós aqui é uma semente, é um grão de trigo. E quando a chuva cair em você, você vai germinar, queira ou não queira. Queira ou não queira, vai começar a germinar, vai começar a brotar, porque o Senhor vai fazer na sua vida. Quantos creem nisso no nome de Jesus? Mas eu queria falar um pouquinho mais sobre Jesus. Ele é que é o grão de trigo. Como é que ele planejou a expansão da igreja, sendo ele o grão de trigo? O texto nos fala de 3 coisas. Por que ele tinha que morrer? Por que ele tinha que ser esse grão de trigo enviado para morrer? Primeiro motivo, verso 32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Primeira coisa, primeiro motivo, Jesus sabia que a única maneira de produzir muito fruto era morrendo. Ele era, enquanto estava na terra, ele era Deus, mas era Deus envolvido com a casca do corpo humano. Essa casca do corpo humano precisava de ser rompida, para que a vida de Deus plena que estava nele pudesse ser liberada. Isso só foi possível na cruz. Lá na cruz, quando Jesus homem morreu, e depois quando ele ressuscitou, já não tinha mais limite. Ele não estava mais limitado nem no espaço nem no tempo. Agora ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E pode habitar em todos nós simultaneamente. E pode produzir fruto. Porque a casca foi liberada. Jesus foi liberado. A vida de Deus foi liberada. Segunda coisa, o verso 31 diz: chegou o momento de ser julgado este mundo. E agora o seu príncipe será expulso. O grão de trigo tinha que morrer, porque essa era a maneira do mundo e do diabo serem julgados, do diabo ser expulso. No livro de João, não temos nenhum relato de expulsão de demônios. João não gastou tempo contando nenhuma vez que o Senhor expulsou o demônio, mas aqui ele fala que o mundo é um lugar possesso. O mundo é um lugar possuído. O mundo é um lugar debaixo do domínio satânico. Mas quando o grão de trigo morresse, ele iria expulsar Satanás deste lugar. Sabe o que aconteceu na verdade? Na cruz, o Senhor Jesus subjugou a serpente. Lá em João capítulo 1, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso tem a ver com o nosso pecado, com a nossa redenção. Depois lá no capítulo 3, verso 14, ele fala, porque assim como Moisés levantou a serpente e o bronze no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ali ele não é mais o Cordeiro de Deus, ali ele é a serpente de bronze. Ou seja, ali ele está tratando com a natureza do diabo e com o poder da morte, com o poder maligno dentro do homem. Ele fez isso na cruz. Mas aqui em João 12, ele não é nem um Cordeiro de Deus e nem é a serpente de bronze. Aqui ele é o grão de trigo. Sabe para quê? Para liberar o Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor diz, acompanhe na sua Bíblia. Verso 23. Respondeu-lhe Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E logo em seguida ele fala, como é que essa glória vai vir? Verso 28, Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A palavra de Deus diz, lá no capítulo 7, verso 39, volta algumas páginas. Algo muito interessante a respeito da glorificação. A glorificação nada mais é do que o grão de trigo morrendo e germinando. E quando ele germina, é a sua glória. Olha o que diz lá em João 7,39. Isso ele disse com respeito ao Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda. Qual que era a condição para o Espírito vir, meus irmãos? Jesus ser glorificado. A terceira coisa é essa. A semente tem que morrer para ser glorificada. A glória é a condição para o Espírito de Deus vir. E o Espírito de Deus nada mais é do que a vida do próprio Deus liberada para dentro de nós.
O Espírito Santo, na verdade, é o Zoe de Deus. É o Zoe de Deus. Tudo isso o Senhor fez ali na cruz. Tudo isso foi conquistado para você. Hoje é um dia de ceia. É um dia de reconhecermos essas coisas todas. Hoje nós estamos aqui para declarar que nada pode impedir a expansão da igreja, a expansão de cada célula, de cada grupo. Mas estamos aqui para declarar também que essa expansão não virá para uma obra humana. Que nós não estamos aqui procurando a glória de homens. Nós estamos aqui procurando a aprovação de homens. Nós estamos preocupados se as pessoas gostam ou não gostam da nossa pregação. Não estamos preocupados se certas mensagens incomodam ou se deixam de incomodar. Nós queremos saber é da glória de Deus. Nós queremos a aprovação que vem da boca de Deus. Quantos querem o mesmo que eu? Eu quero a aprovação que vem de Deus. E eu sei que o Senhor vai fazer. E sabe qual a maneira do Senhor aprovar alguém? É concedendo fruto. Se a semente morrer, ela vai germinar e vai frutificar. Quantos querem frutificar ao Senhor aqui nesses dias? Vamos ficar de pé. Eu quero que você rejeite agora a glória do homem. Rejeita buscar. Rejeita o fascínio. Esse é um assunto grave. E é um assunto sério. Que exige compenetração mesmo do nosso coração. Que o Espírito de Deus possa falar conosco nessa noite. Feche seus olhos. Diga, Senhor Jesus, nessa noite, como igreja, nós declaramos que buscamos a Tua glória e não a glória do homem. Diga, Senhor Jesus, nós declaramos que somos uma semente. Nós nos dispomos a sermos semeados e a morrer e a sermos regados pela água do Espírito para frutificarmos a 30, a 60 e a 100 por um. Agora erga suas mãos. Porque você profetiza isso nessa hora. Que a cidade vai ser balançada pelo poder de Deus. Porque o Senhor tem nos semeado aqui. Você tem sido semeado aqui. Nenhuma semente nasce na mesma hora que ela é semeada. Nenhuma semente nasce na mesma hora. Ela demora, tem um tempo. Tem um tempo para ela crescer. Nós somos essa semente que vai ser semeada. Podemos não crescer instantaneamente, mas vamos crescer, e vamos frutificar, e vamos ver a glória de Deus. Esse é o terceiro domingo que chove. Vai chover o jejum inteiro. Sabe por que vai chover o jejum inteiro? Porque essa chuva aponta para a chuva do Espírito Santo que vem sobre nós. Nós seremos regados pela água viva que sai do trono de Deus. E nós, como semente, vamos frutificar. E vamos expandir. E olha, o diabo tem que ficar furioso mesmo. Tem que ficar irado mesmo. Porque ninguém poderá resistir ao exército de Deus. E as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Porque estamos indo para saquear e para tomar no poder do nome de Jesus. Pega sua mão, vamos estar buscando a Deus nessa hora. Oh, bendito és. Profetiza agora. Vem mesmo chuva de Deus. Rega a sementeira que somos nós. Senhor, faz de mim uma semente que germina. Fala para Deus. Fala para o Senhor. Faz de nós uma semente que germina. Oh, Espírito de Deus. Que haja disposição de sermos semeados. De sermos lançados na terra. Para morrer. Morrer para o nosso eu. Para o nosso orgulho. Para a opinião do homem, para a glória do homem. Vivemos para Ti, Senhor. Vivemos para Ti, Jesus. Oh, Deus poderoso. Clamamos o Senhor nesta hora. Aleluia. Eu gostaria ainda que nessa noite nós estivéssemos entregando a nossa vida nas mãos de Deus. Quantos querem entregar a sua vida nas mãos de Deus? Queria que você erguesse sua mão então, fechasse seus olhos. Se você realmente quer entregar a sua vida nas mãos de Deus, se você quer reconhecê-lo como dono da sua vida e quer provar essa água viva no seu interior, erga sua mão e feche os seus olhos. Repita comigo essa oração. Diga: Senhor Jesus, nessa hora eu te convido, entra na minha vida, faz de mim a tua habitação. Diga: Senhor Jesus, eu reconheço que tu és Senhor e dono da minha vida, o meu Salvador. Eu reconheço que o Senhor morreu na cruz para me salvar e me perdoar. E agora eu sei que eu sou salvo do inferno
que eu sou liberto do pecado e do diabo e vou morar contigo no céu. Diga: Senhor Jesus, escreve o meu nome no teu livro. É a minha oração nessa noite. Amém. Eu gostaria de saber, alguém no nosso meio que nunca tinha feito essa oração? Pega a sua mão para eu poder ver. Eu queria orar com você ainda. Há uma pessoa ali que nunca fez, nunca tinha feito. Mais alguém? Outra mão ali, outro aqui. Outra pessoa aqui. Aleluia. Talvez você não fez a oração, mas talvez você quer fazê-la agora. Você quer confessar a Jesus. Eu queria pedir para esses que ergueram a mão, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Eu queria que você viesse aqui confirmar essa oração. Espontaneamente. Venha com alegria no seu coração, mas venha rápido. Não tenha constrangimento. Olha para mim, deixa eu dizer algo para você. De todo o meu coração, Jesus ama muito você. Você não nasceu para ser infeliz, sabe? Você não nasceu para andar oprimido. Você não foi criado por Deus para viver cheio de coisas ruins por dentro. Ele criou você para a vida abundante, para a vida plena. Ele criou você para ser feliz. Você crê nisso? Você crê que Jesus criou você para isso? E Ele veio e morreu na cruz a nos livrar daquilo que o diabo colocou em nós. Foi o diabo que colocou o pecado. Foi o diabo que colocou a infelicidade. Foi o diabo que trouxe a opressão. Mas Ele veio para nos dar vida. Ele veio para nos perdoar. Veio para nos fazer diferente. Eu quero dizer para você, depois dessa noite, sua vida não vai ser mais a mesma. Se você fez com o seu coração, você nunca vai ser mais ou menos. Nunca mais será o mesmo. Sabe por quê? Você vai sentir que tem alguém mais morando dentro de você. Você vai dormir essa noite como nunca dormiu na sua vida. Você vai sentir uma paz que você nunca sentiu antes. Porque é a paz que Jesus dá. Você quer confirmar novamente essa entrega para o Senhor, espontaneamente? Você quer fazer isso? Você quer fazer isso? Põe a mão no seu coração. Eu vou orar por você nessa hora. Repita comigo, aliás. Diga: Senhor Jesus, nesta hora, eu reafirmo que eu creio que o Senhor é o meu Salvador. Que o Senhor morreu na cruz, no meu lugar, e venceu o diabo, e venceu a morte, e venceu o pecado. Por isso, nesta hora, Senhor Jesus, eu me entrego nas tuas mãos. Eu te convido, entra em mim, faz de mim a tua casa. Escreve o meu nome no teu livro e faz de mim teu filho. Amém. Deus ouviu a sua oração. Amém. Eu queria convidar você para fazer parte dessa família. Nós não somos melhor do que ninguém. Somos gente comum como você. Mas eu queria convidar você para vir caminhar conosco. É difícil caminhar sozinho. Eu queria que você olhasse para trás agora, conhecer a sua família. Eles estão aqui para servir você, para amar você. Vocês são muito bem-vindos, em nome de Jesus. Amém? Podem ficar aqui na frente, não vão sentar não. Fica aqui na frente, por favor. Não vão sentar não, queremos pegar o seu nome. Nós queremos dar um presente para você. Queremos orar por você, tá bom? Os demais irmãos, pega a sua mão. Vamos declarar uma semana de vitória. Deus, que o Senhor possa abençoar a vida dos teus servos nessa semana. Ó Deus, que aqueles que vão ter o feriado possam ter um descanso abençoado. Que aqueles que não terão possam ter um trabalho também abençoado. Livra o pé dos teus filhos do tropeço. Livra o Senhor das setas do diabo. Livra o Senhor do homem perverso. Livra o Senhor do enganador. Pai, que onde eles estiverem possa manifestar o teu reino e a tua autoridade, desfazendo as obras do diabo, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe os irmãos. Tenha uma semana de vitória. Irmãos, 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 tenha uma semana de vitória. Irmãos,